Meu povo, a bagaceira tá rolando a torto e a direita. Rapaz, esse negócio da tal UIACEI, né? Vai ser até fechada. Se ele vai fechar esse negócio, é porque está sendo comprovado que houve essa tal interferência. Não vamos assustar se alguma coisa acontecer por aí em Brasília, né? Bem, Donald Trump confirmou que vai fechar a USAID, atendendo a uma sugestão de Elon Musk, que havia anunciado a intenção de encerrar os trabalhos desse órgão. Além disso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que a USAID injetou mais de 1,6 milhão de dólares em ações da agenda woke em países como Sérvia, Colômbia e Peru. A Ludmila Lins Grillo, juíza exilada, ela já havia escrito um artigo que fontes da CIA afirmavam que o Alexandre de Moraes estava sendo suportado por esses ramos do governo norte-americano. E parece que vem aí a confirmação, escrito já no mês de janeiro, não? Gravíssimo, né? Essas afirmações são gravíssimas e elas significam uma interferência direta de ramos do governo norte-americano. O Ronivon, significa? Significa. Bom. Elas significam interferências diretas de ramos do governo norte-americano na nossa política interna, né? E isso é extremamente grave do ponto de vista da nossa soberania enquanto país, enquanto nação, que alguns membros desse governo aí gostam tanto de falar da soberania da nação, e quando a gente começa a ter recursos estrangeiros entrando no país com finalidades de induzir a política doméstica, isto é muito grave. Isto é uma situação que vai, se isso se comprovar, os desdobramentos disso em termos de jurídicos, políticos, popular, isso é muito grave. Então, a gente tem que verificar todas essas informações, as acusações são graves, os indícios são graves. O Elon Musk afirma que lá, né, ele chamou de ninho de vermes, de organização criminosa, que se traveste aí de ajuda humanitária, que está sendo divulgado na grande mídia, é que o Trump fechou uma agência de ajuda humanitária. E não é bem assim. É uma agência de desenvolvimento internacional que tem dado recursos norte-americanos aos trilhões, mais de 40% dos recursos do planeta nesse sentido são de lá, muito concentrados em ONGs que trabalham com censura, controle de informação, silêncio estratégico, são algumas expressões utilizadas, cuidar da desordem internacional, né? Então, tudo nessa direção da censura, do controle da informação, e é o que nós estamos vendo aqui. A gente tem visto ao longo de todos os dias aí para trás, os programas que a gente discute aqui, que sempre o governo, o STF está insistindo na mesma pauta, que é a regulamentação das redes sociais. Então, embora tenham outros assuntos, a pauta principal deles é a censura. E se isso está sendo financiado com dinheiro norte-americano, isso tem que ser realmente levantado, e me parece que os norte-americanos estão investigando isso virá à tona e realmente é muito grave. E aí, professor Suano, qual é a diferença da USAID para o governo americano? Ela existir ou não existir? Pave, é bem interessante. E tem mais um detalhe: se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão. É um colaboracionismo estrangeiro. É interessante. É uma forma de golpe de Estado. Que quando você falou da Ludmila, a primeira coisa que veio à mente foi aquele artigo da Ludmila.
E ela falou de uma maneira muito clara, transparente, ela disse, a CIA, que é diferente da USAID, a CIA estava bancando personalidades no Brasil para atuar contra o governo Bolsonaro. Ponto, isso é uma questão. O que vem agora, que a USAID, ela estava utilizando recursos para bancar indivíduos, bancar entidades, bancar instituições que minassem a ordem democrática no Brasil. É uma outra situação. Mas quando a gente observa, juntando o que a Ludmila falou com o que este senhor falou, o que eles estão dizendo é apenas uma coisa: não são os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo Biden. O governo Biden tinha o interesse de minar o governo do Bolsonaro exatamente para não ter possibilidade de haver algum tipo de Estado brasileiro que pudesse ou apoiar os Estados Unidos dentro da linha que é contra o Partido Democrata, como também, afinal de contas, pudesse trazer uma certa ordem para o Brasil. O que está sendo dito é o governo Biden. Aí a gente pega a questão da USAID. Quando ela foi criada dentro de uma lógica interessante. Ela foi criada para fazer diplomacia pública dos Estados Unidos. O que é diplomacia pública? É como uma sociedade, um país seduz a sociedade do outro país para mostrar os seus valores, a sua cultura, para que fique mais acessível. Ah, não era o McDonald's, já não cumpria bem este papel? Aí é que está o detalhe. O McDonald's, ele tentava fazer isso, mas o McDonald's ele não trazia cultura, ele trazia só um elemento. Quem fez muito isso foi Hollywood. A USAID fez também. Só que a USAID, quando ela entrou, ela olhou para o que os soviéticos estavam fazendo. O que os soviéticos faziam? Eles criaram internacionais socialistas pelo mundo, internacionais do trabalho, internacionais disso. Então, eles agiam coletivamente. O que os norte-americanos fizeram? Pô, não é por aí, eu sou o líder. Então, eu vou entrar com ajuda e financiamento econômico para resolver os problemas de pobreza. Porque a lógica deles é, se eu resolvo o problema de pobreza, não surge o comunista que vai usar daquela pobreza para fazer massa crítica. Então, a lógica deles é eles entrarem para fazer diplomacia pública com auxílio humanitário. Essa era uma jogada inteligente. O que me assusta é que, durante todo esse tempo, a USAID foi dita como um instrumento do imperialismo capitalista contra nós, pobres coitados da América Latina. Hoje estão dizendo assim, o Trump não vale nada, ele está acabando com a USAID. Por qual razão? Porque mudou o governo, veio um governo wokinho, e esse governo passou a dizer assim, agora eu vou financiar quem vai destruir a moral, a honra daquela sociedade capitalista tradicional, a sociedade ocidental. Por isso que eles se revoltaram contra a USAID. Mas aí tem um outro problema, que é uma das razões pelas quais eu sempre me angustio, e eu já encerro, quando democrata assume o poder nos Estados Unidos, é a maneira como eles fazem a porcaria. A USAID, quando ela foi criada por um democrata, mas ela teve uma lógica interna. Quem foi que criou? Foi o Kennedy, foi em 61. O John Kennedy criou em 1961, mas tem um dado que é importante. Sempre, quando os democratas entram, eles evacuam tudo aquilo que foi produzido. Quer ver um exemplo? Talibã. Talibã é construção dos Estados Unidos. É um resultado. A USAID é construção, e agora se tornou um instrumento porcaria. Estado Islâmico. De onde que veio o Estado Islâmico? Ele veio de grupos que se formaram dentro daquela prisão em Abu Ghraib. Lá dentro que foram formados esses indivíduos que acabaram indo e se tornaram o Estado Islâmico. Mas por que isso acontece? Porque o republicano, ele vai lá, ele quer pôr a ordem. Aí surge o democrata. O que o democrata fala? Não, nós temos que pensar os direitos humanos. Depois de ter feito tudo aquilo que foi feito lá, os caras se empoderam, se organizam, recebem armas e criam um grupo contrário. Talvez a USAID seja o desdobramento de uma porcaria democrata que tomou conta e acabou usando para, ao invés de fazer promoções de diplomacia pública, o que eles passaram a fazer? Investindo diretamente para derrubar governos ou acabar com os valores ocidentais dentro de sociedades como a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana. E aí é que está o grande problema. Por isso, quando Elon Musk foi lá e disse, vamos acabar com esse lixo, é uma saída. Não sei se vai produzir o resultado. Eu preferia que acabasse o seguinte, retira todo aquele aparelhamento e deixa a USAID continuar trabalhando, voltada apenas para fazer a assistência, o apoio e utilizando recursos. Eu acho que seria melhor. Só que voltemos para a questão do milênio. É melhor exatamente, com os 2 pés e acabar com tudo. Acaba, depois fez falta, volta. E Valente, muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê?
Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre. Vivi, quer 2 exemplos do que essa agência Band-Aid aí financiava a agenda woke? Olha só. A gente acha que é só no Brasil que tem absurdos, não é? Não. Olha só. É uma lei, é um Rouanet internacional. Exatamente, a USAID, é né? isso. Olha só, 47 mil dólares foram para uma ópera transgênero na Colômbia. E 32 mil dólares para O que é uma ópera de musical? Ópera para operar? Não, uma ópera de música. Musical. Tá. E 32 mil dólares... Ou é uma ópera que não é ópera? Não sei, porque que seria uma ópera transgênero? Uma ópera trans é aquela É que uma se sente... ópera- Ó, ela não é ópera. É uma ópera que não tem música. que se sente ópera. Eu já assisti algo parecido, depois comento. Então tá. E, ó, Como é que o povo toca o quê? Punheta na ópera assim? Não, eu fico me perguntando. Exatamente. Pode acontecer Tem que de tudo. explicar isso aí. Não, Fala. explica pra gente, vereador, o que é uma ópera transgênero? Não, exatamente nesses moldes eu não assisti. Punheta? Não, você fala exatamente nesses moldes? Não, eu já assisti óperas muito esquisitas, porque ultimamente eles entraram até que a gente pode dizer que é a música mais conservadora, a música clássica. Você vai lá assistir uma ópera, a gente busca a beleza quando vai assistir É a esses feiura, concertos. então. É a feiura. Eu fui assistir uma ópera... Tipo Zé Celso Martinez, a ópera do... Não, eles pegaram uma ópera de Verdi. Eles gostam também, né, de pegar o que é clássico Destruir o e que é de bom. destruir o que é belo. Então, nas óperas de Verdi, todo mundo sempre muito bem vestido, muito bonito. O que eles fizeram? Colocaram todo mundo com uma capa preta. E aí, na parte principal da ópera, Era o STF. todo mundo tira a capa preta. Era o STF pelado. Exatamente. Então, tava todo mundo assim, com umas lingeries, coisa mais horrorosa do mundo. Construcionismo. E eles começam a dançar, e chega uma bailarina com as pernas abertas e começa a virar E não é nenhuma modelo pirueta. da Victoria's Secret, né? Não, nunca. O que mais que a USAID ela bancou aí, No Arthur? Peru. 32 mil dólares para história em quadrinhos transgênero. Mas é assim. Posso ler uma coisa do querido prefeito Ricardo Salles? Ele não concorreu, que pena. Qual foi o único ministério do presidente Bolsonaro que revogou, dentre vários outros acordos e convênios, todos os termos de cooperação com a USAID? Foi ele. Porque ele estava acompanhando exatamente esse financiamento. Tem mais coisa aí? A gente vê uma guerra, né, em Não. todos os âmbitos. A gente tem uma guerra aqui dentro, tem a guerra desses comunistas e tudo mais, mas tem essa guerra de fora, desses globalistas. Enquanto o cidadão de bem, o que ele quer? Ele só quer trabalhar, Exatamente. levar o pãozinho para casa, mas ao redor tem tudo. E eles chegaram na arte. Tantas óperas que eu assisti. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acredito que vai haver uma interferência. Não, já tá havendo, tá, gente? Tem gente que pensa que a interferência é o cara vir aqui e agir. Eles interferiram? Tá provado aí, né? Não sou eu que estou dizendo. Está provado aí que houve uma interferência. Não sou eu, é o cara lá americano, só repassando, né? Porque do jeito que as coisas antes você fala lá que interferiu, você disse. Não, não é eu que disse. O cara aí disse que sim, houve interferência. De onde veio? De lá. Como que veio? Ele veio aqui, interferiu? Não, gente. Ele não veio aqui e fez a interferência, certo? Certo. Então, da mesma maneira que houve essa interferência, eu acredito que vai haver a interferência deles lá. E já está havendo, né? Já está acontecendo. Eles já interferiram no esquema dos caras aí. O que é essa interferência? É tirar o poder do cara que achar que ele vai poder fazer a mesma coisa ali em 2026. Ele tinha o aval, agora vai ter o aval. Agora o cara vai chegar lá, vai questionar, falar, tem alguma coisa acontecendo.
Os caras lá não estão deixando a gente falar que o Barbudinho é ladrão. Aí, opa, peraí, né? Não pode, tá errado, tem que ver direito, tem que ser transparente, senão a gente vai perder parceria, se não dá, é o que eu acredito que vai acontecer, né? Tem que ser transparente, porque senão vamos ter que sancionar e tal. Aí vai haver uma transparência, pelo menos é o que eu acredito, havendo a transparência. Aí acontecem outras coisas, que acaba culminando aí na volta do homem, ou na volta de quem ele indicar. Eu não estou muito preocupado, assim, se vai ser ele que vai voltar, ou que vai ser o outro, ou que vai ter alguém. Gente, a minha preocupação, sinceramente, não é essa. Minha preocupação é que vai ter alguém lá alinhado com a ideia, se não for o Bolso, alinhado com as ideias dele, vai fazer aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele estava tentando fazer, vai ser somente ali não é um objeto, né? Mas vai ser tipo uma marionete, não é uma marionete, alguém que vai só ser guiado pelas ideias dele. Para daqui lá na frente, esse cara conseguir continuar ou o homem voltar novamente. Se não for ele, se ele não voltar, mas que já está havendo a interferência, isso é uma interferência, né? É uma interferência tirando aí a maldade, né? O mal do caminho, cortando as asas do mal. Eles já estão cortando as asinhas do mal, gente. É o que dá para eles fazerem lá, pelo menos por enquanto. E a prisão do cara? Eu tenho certeza absoluta que eles vão tentar a prisão. Vão tentar de toda forma. Mas é outro país, Bruno, você está viajando. Não é, gente. Isso é um fermento, né? Se você coloca o fermento aqui, ele vai se misturar com toda a massa, ele vai crescer toda a massa. Então você tem que cortar o mal já pela raiz. O problema aqui do Brasil é o problema de todo o continente. O problema de Veneza, ali né, venezuelita, é o problema de todo o continente. Tanto que é o problema de todo o continente, que é o tanto de pessoas de lá está chegando aqui no Brasil, cometendo crimes, tirando emprego, tirando renda, né? Que poderia, não é que você está negando, não é negando, é que eu queria que o país deles lá estivesse bem, que as coisas estivessem boas, normais, e aí a não normalidade lá afeta a gente aqui, que acaba tomando sim emprego de pessoas brasileiras, o salário acaba sendo mais baixo, a mão de obra acaba sendo mais baixa, porque não precisa falar por quê, né, gente? Todo mundo já sabe. Hugo Mota reforça a equipe de comunicação com 2 marqueteiros de jornalista. Impeachment de Lula, deputado desmente retirada de apoio para salvar a própria irmã. Eita lasqueira.